Coisa para vocês. Vocês já ouviram falar em narcisismo? Narcisismo, é isso mesmo. Sabe o que é uma pessoa quando tem transtorno de personalidade narcisista? Vocês sabem? Ó, o que eu posso adiantar é que é um tipo de relação abusiva que traz muitas consequências doloridas. E é claro que para falar para a gente sobre isso, a gente vai receber aqui a advogada especialista em narcisismo, ó, a palavra é tão assim que a gente se enrola todo. Giana Jaime, tudo bem, Giana? Prazer. Tudo bom, prazer. Giane, tudo bem? Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Pode chegar aqui comigo. Quem que tá ali no fundo com você ali, ó? Ali é a Liliane. É a Liliane? Oi, Liliane. Oi. A Liliane tá ali no fundo, gente, ó, só. Ela tá só bem na conscientização. Só ali nas redes sociais, gravando tudo, né, Giane? Agora, Giane, para o pessoal que está em casa entender direitinho o que é o narcisismo. 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 Narcisismo, que é assim, é um tipo de transtorno de personalidade. Então, a pessoa que tem esse transtorno, ela começa a apresentar alguns tipos específicos de postura. Então, ela se torna muito manipuladora, ela é vingativa ao extremo. E o que ocorre que é muito... Agora está sendo mais falado, exposto esse tema, esse assunto, mas a dificuldade das vítimas é em se perceber num relacionamento com uma pessoa narcisista. Ah, entendi. E aí o que ocorre? A falta de conscientização das pessoas de que isso existe, de que essas pessoas agem de determinada maneira, ocasiona que, quando a pessoa desperta, já tem consequências em toda a vida dela, inclusive financeira, perdas financeiras, manipulações emocionais com fins de estelionato, N coisas assim. Então, o nosso trabalho hoje é o dia 1º de junho, é o Dia Internacional da Conscientização do Abuso Narcisista. Olha que legal. E a gente agradece muito a oportunidade para alertar as pessoas que estão em casa, porque são sintomas que eu vou falar de uma maneira bem comum para que as pessoas se identifiquem, tá? Kelly, me dá licença. Fica à vontade, adoro. Então, normalmente, o que acontece? A pessoa, quando está em um relacionamento, começa sempre aquele relacionamento de love bombing, que a gente chama. É aquele relacionamento que parece que você está com um príncipe, uma princesa. Existem tanto homens ou mulheres narcisistas, tá? Mas no início ele é perfeito. Por quê? Porque o narcisista ele tem uma capacidade de ler você, Kelly. Ele lê você e ele te mostra aquilo que ele percebe que você deseja. Doutora, mas só não te interrompendo, a pessoa ela sabe que ela é narcisista? Então, ela não sabe. Muitas vezes ela não sabe o conceito, talvez ela nunca ouviu falar do nome, mas ela sabe, Kelly, que ela é diferente. Que ela é manipuladora. Que ela é manipuladora. E ela, pior, ela se sente bem por ser assim. Eita. E ela percebe que as pessoas ao redor são inferiores a ela por não ter essa capacidade de manipular. Então, por isso que, inclusive, é um tipo de transtorno muito difícil de falar sobre ele, estatisticamente falando, quantidade de narcisistas e tudo mais, porque eles não procuram terapia, literalmente. Porque eles se acham bons da maneira que eles estão. Eles não se acham que eles estão errados. Não, eles acham que eles estão certos. Eles são melhores por isso. Você que é ingênua demais de ter caído. Ah, tá bom. Essa é a mentalidade dele. Então, dentro desse ciclo, o início é perfeito. E com isso, a vítima fica muito... Ele cria aquele cenário de Disney. Entendi. Sabe? E aí, com o passar do tempo, ele inicia a segunda fase do processo, que é a desvalorização. Aí ele começa a te invalidar. Então, você vai contar que conseguiu uma vaga muito especial em algum emprego, alguma coisa muito legal que aconteceu na sua vida. E, mas você só conseguiu porque você tinha isso. Ou, mas ele começa a invalidar te coloca para baixo, vai te colocando para baixo. Exato. Você se veste, se produz toda, a pessoa faz uma crítica do seu corpo, você tá em sobrepeso. Tá gorda. Isso. E eles falam coisas assim mesmo, chega um nível nesse processo todo, no início é mais sutil, vai bem devagarzinho, chega um ponto que é sua burra, sua ignorante, você não sabe de nada. Não sabe de nada. E aí tem um diferencial. Mas aí não chega a ser aquela tortura psicológica? Tortura psicológica, completamente, exato. Inclusive tem uma proteção na lei agora, né, a esse respeito. Então, Kelly, nesse momento que está havendo a desvalorização, ele também aplica um castigo que é muito importante você entender isso, porque aí cai a ficha de muita gente, sabe? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que é o chamado castigo de silêncio. Então, uma forma de torturar a vítima, de punir a vítima,
Você, Kelly, por exemplo, não me deu o que eu queria. Ou você se negou simplesmente por ter a sua rotina, quis não ir a um evento comigo. Então, eu fico com muita raiva de você, mas eu não vou falar. Olha, eu tô com raiva porque você fez isso e aquilo outro. Eu vou te ignorar, às vezes, semanas dentro da mesma casa. Que foi? Eu tenho certeza que muita gente agora se viu. Pois é. Eu tenho certeza, doutora, que muita gente se viu agora. E aí fica em silêncio dentro de casa. E aí é muito difícil para a vítima, porque às vezes, no caso do narcisista oculto, para fora, para o mundo, para os amigos, os parentes, a igreja, enfim, o ciclo dele social, é uma pessoa perfeita. Porque quando você encontra essas pessoas ou você tem um relacionamento com eles, você quer conversar. Sim. Aí você percebe que a pessoa não quer conversar. E você acaba fazendo as caquinhas e você acaba ainda sendo a culpada. É sempre assim. Exatamente. Então, aí eles começam com esse processo. E se você culpa, por exemplo, você vai contar para uma amiga, Kelly, que, meu marido em casa tá me dando tratamento de silêncio, não fala comigo há semanas, eu não sei o que está acontecendo, já perguntei várias vezes. A pessoa vê aquela pessoa perfeita, mas amiga, seu marido ele é tão maravilhoso. bom, ou sua esposa, ele né? faz caridade, ele faz alguma coisa, porque tem um tipo de narcisista que eles são assim, eles mostram literalmente o oposto. E dentro de casa é que eles mostram. Então, existem também vítimas de abuso narcisista, filhos, né? Filhos de mães, pais narcisistas, tios, no trabalho, você também observa, na relação. Então, ele vai te punindo aos poucos, vai minando a autoestima, a vontade de viver da pessoa. E quando a pessoa começa a reagir, fala, não, ela pode até não saber que tem alguma coisa estranha. Ele faz um love bombing de novo. Ele volta a ser aquela pessoa maravilhosa, ele pode presentear, ou ele pode, entende? Começa de novo o ciclo. E ele vai para o final. Quando ele não encontra, a gente chama a vítima da pessoa narcisista de suprimento. Porque ele vê a vítima realmente como suprimento, seja material ou emocional. Então, ele só vai trazer para a vida dele uma pessoa que vai trazer vantagem em alguma área, senão ele nem perde o tempo dele. Agora, doutora, tá... Percebi essa situação na minha casa. Certo. Né? Meu companheiro ou a minha companheira não tem nem noção que ele é assim. O que eu tenho que fazer? Então, o primeiro passo, sabe, Kelly, é entender realmente do que se trata o transtorno. Diferenciar, será que é mesmo um narcisista? Vamos analisar, estudar sobre isso. Então, tenho meus canais, né, as redes sociais, estou sempre falando, conscientizando, olha, isso é típico de um narcisista, isso não é. Já coloca já o Instagram, o TikTok, tudo da doutora. E, assim, conscientizar. A hora que você tiver, é isso, bateu tudo, porque são vários traços. Aí você começa a se abrir para entender e sair da dor, porque a vítima, ela entra num estado que a gente chama de dissonância cognitiva. Ela foi tão manipulada, ela já está tão enganada, ela não sabe mais o que é certo e o que é errado, ela assumiu a culpa de muita coisa que nem era culpa dela. Ela não consegue nem entender o que está acontecendo. Então, por isso que eu falo, consciência liberta. Quando ela descobre que ela não é tudo aquilo, que existe um transtorno e a pessoa fez isso com ela porque é uma pessoa com um transtorno de personalidade... Sim. Sai aquela culpa, dá aquele alívio. E aí ela começa a se sentir forte novamente para sair, se libertar. Porque o único caminho para a psicologia mesmo, para a psicanálise, o ideal é o contato zero, Kelly. Porque não existe um tratamento eficaz, comprovado cientificamente. Contato zero é nunca mais ver a pessoa. Exato. E mesmo quando tem questão de filhos envolvidos, aí a gente fala da pedra cinza. E quando é casado? Como é que faz contato zero? Exato. Agora, eu só gostaria